Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal, como você já sabe, é um canal feito para você, estudante do ensino público, seja você estudante do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo você universitário, pesquisador, curioso da matéria. O objetivo desse canal, além de dinamizar o ensino público, né, trazer o conhecimento de humanas mais fácil e acessível ao entendimento, cujo meu papel aqui é de professor consultor, é te auxiliar, né, nos estudos. Então, suas dúvidas, seus questionamentos, coloca aí nos comentários. Aproveita também, já vai deixando aí seu like, não deixa para depois não, senão você acaba esquecendo. Se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito, compartilhe os conteúdos do nosso canal, porque é assim que você me ajuda, que você me motiva e juntos nessa corrente mostrar ao YouTube as relevâncias, né, dos conteúdos aqui do canal para a plataforma e o objetivo principal, que é dinamizar o ensino público e tornar a, a sociedade, a futura geração, né, que são vocês estudantes, uma geração mais forte, forte no entendimento, no questionamento, no senso crítico, e não continuarmos como massa de manobra da elite. Dito isso, não vou me estender muito nos comentários de introdução, porque o assunto é um pouco longo. Nós vamos falar hoje sobre a colonização portuguesa na América. De fato, o Brasil agora ele entra na história, né? Ele entra pelo menos nos livros, né? Da historiografia europeia, onde eu deixei um questionamento, né, sobre descobrimento do Brasil e tal. E isso é toda uma ideia que cai por terra. Não existe essa de descobrimento, mas o que existe, na verdade, é o entendimento de existência. Quando a Europa em si, ela tem notícia e entendimento de terras que serviriam para o seu processo de exploração. Então é nesse sentido que eu digo que o Brasil ele entra na história, né? Então, o termo Brasil tem origem no comércio do pau-brasil. O Brasil do período colonial era muito diferente do atual, não precisa ser um gênio para entender isso. Não havia um sentimento de nacionalismo nos moradores e o território era bem menor. A configuração geográfica do Brasil do período colonial não tinha nem a metade do território que o Brasil tem hoje. E esse território ele vai ser construído, essa identidade ela vai ser construída ao longo de todo esse processo, tá? Nós vamos acompanhar isso aí passo a passo. E por isso que muitos historiadores, como Fernando Novaes, questionam a questão Brasil-colônia. Para historiadores, né, desse naipe, América Portuguesa seria o termo mais apropriado. Inicialmente, os exploradores não encontraram ouro e pedras preciosas em suas primeiras excursões à América. Por essa razão, a coroa portuguesa, né, a coroa espanhola, que eram os dois ativos, né, aqui na América, procurou garantir seus domínios no Oriente. Principalmente, né, por conta das lucrativas rotas do comércio nas Índias. O comércio das especiarias era o que dava lucro no período. A América ela ainda não gerava um lucro efetivo para essas coroas. No entanto, nessas primeiras expedições, os portugueses encontraram uma árvore nativa na qual se extraía uma tinta vermelha, que era muito cobiçada na Europa para tingir tecidos e pintar manuscritos. E essa madeira era o pau-brasil, o primeiro produto a despertar interesse comercial dos portugueses em terras brasileiras. O pau-brasil ele alcançava até 30 metros de altura, a árvore de pau-brasil crescia na Mata Atlântica, especialmente no litoral sul da Bahia, e por sua madeira ser muito dura e resistente, ela também foi utilizada nas obras de construção civil e naval. Então, nesse momento, a colônia portuguesa ela não gerava lucro, mas ela tinha uma expectativa de lucro a longo prazo, né?
A coroa portuguesa logo declarou o monopólio real sobre a exploração do pau-brasil e dentro desse monopólio, somente com autorização régia, os interessados podiam extrair e comercializar o produto. Os portugueses que adquiriam o direito de explorá-la deviam pagar tributos à coroa, e na floresta a madeira era explorada no regime de escambo. E por meio dele, os indígenas cortavam a madeira e carregavam até os navios em troca de peças de tecido, contas coloridas, canivetes, facas, espelhos e tantos outros itens, né, que despertavam o interesse do indígena. A intensa exploração do pau-brasil devastou a espécie. Hoje a árvore está restrita a poucas áreas de preservação do litoral de alguns estados brasileiros e se encontra tão ameaçada quanto qualquer outra espécie da Mata Atlântica. Então, antes que alguém comece a criticar, né, ou a ter os seus preconceitos quanto a essa exploração, né, tanto da matéria-prima quanto da mão de obra indígena, é necessário entender que aqui existe uma troca comercial, tá? Esse regime de escambo é uma troca comercial. O português ele precisava da madeira e ele precisava de alguém que fizesse esse trabalho. E o indígena ele tinha interesse nos objetos que o português ele tinha. Porque eu já ouço comentários, eu sempre ouvi comentários do tipo, entre aspas, né? O indígena foi burro porque entregou de mão beijada a sua riqueza. Mas você tem que entender isso pelo lado comercial, pelo lado do interesse. Se por um lado o português dizia que o índio era burro com tanta árvore, e ele entregando essa árvore, esse item que tinha um valor na metrópole, por peças e utensílios de valor insignificante para o europeu. E ao mesmo tempo, o indígena ele também poderia dizer: português maluco, português burro, eu tenho tanta árvore aqui, eu tenho tanta madeira aqui para dar para ele, em troca desses objetos aqui que eu nunca vi na minha vida, né, e tão úteis para mim. Porque um canivete para o indígena, uma faca para o indígena, que provavelmente lidava com materiais da própria natureza, né, como pedras, ossos e etc. Um espelho, né, para um indígena, que valor atrativo ele poderia ter? Então, nada de pensar que o indígena ele era ingênuo, e eu acho que o ponto é esse mesmo. Não há ingenuidade nesse sistema. O que existe, na verdade, é um interesse comercial, tá? Com a extração do pau-brasil não exigia, como a extração do pau-brasil não exigia a fixação dos portugueses no território, então não houve inicialmente a criação de povoados. Era só um ato de vir, cortar madeira, levar embora. Eles não fixaram residência. Os portugueses se limitaram a construir feitorias, e as feitorias eram uma espécie de postos que funcionavam como armazém, local de abastecimento dos navios, e fortaleza destinada a proteger o território. Porém, a presença constante de forasteiros de outros países, principalmente franceses, interessaram em explorar o pau-brasil, começou a preocupar a coroa portuguesa. E as expedições guarda-costas enviadas pelo rei para combater os franceses não deram resultado. Para agravar a situação, os portugueses perderam o monopólio do comércio de especiarias no Oriente para os holandeses e espanhóis. E diante desse quadro, a coroa portuguesa, a partir de 1530, 30 anos depois da chegada de Cabral aqui, né, precisou tomar medidas para não perder sua colônia americana. Como não havia encontrado ouro na nova terra, decidiu estimular a fixação de portugueses explorando uma atividade econômica que gerasse lucro e ao mesmo tempo garantisse a defesa da colônia. E a solução foi a agricultura. Então observe que foi 30 anos só de exploração de pau-brasil sem encontrar nenhum outro atrativo. Mas, dado a perca de sua renda lá nas Índias e a possibilidade de se perder o território, a sua colônia americana para forasteiros, então alguma coisa precisava ser feita. Eles precisavam agora fixar residência ali, eles precisavam ser mais permanentes aqui no Brasil. O produto escolhido, né, no caso da agricultura para a exploração, o produto escolhido foi o açúcar de cana, extraído da cana, né?
Primeiro, porque os portugueses já cultivavam cana nas ilhas da Madeira e do Cabo Verde, então eles já tinham experiência com essa agricultura. E eles tinham o conhecimento técnico necessário para a produção de açúcar. E segundo, porque o açúcar era muito valorizado pelas elites europeias. E, por último, o litoral nordestino do Brasil oferecia as condições necessárias para o cultivo de cana. Clima quente, úmido e a presença do solo massapê, que é aquele solo argiloso de cor escura e fértil, né? Então, observe que a escolha da agricultura não foi uma coisa aleatória e nem uma tentativa. Eu tenho 3 indicativos aqui: experiência, havia um público e as condições que a região proporcionava para que isso aí desse certo. E para o plantio da cana, no entanto, era preciso fixar os portugueses no território. Agora sim, era necessário a fixação deles aqui como moradia, né, para que eles pudessem acompanhar de perto essa produção. Assim, a fim de criar núcleos de povoamento na região, em 1531 a coroa enviou uma expedição à América, comandada por Martim Afonso de Souza, e esse mesmo Martim Afonso fundou em 1532 a vila de São Vicente, que foi a primeira vila portuguesa em terras americanas, e foi onde ele introduziu o cultivo da cana. E assim, efetivamente, iniciava-se a colonização da América Portuguesa, né? Primeiro não havia colonização, era só exploração, e agora sim, eles tinham colonos aqui. No início da colonização, o governo português não tinha recurso financeiro nem pessoal suficiente para assumir diretamente, né, esse processo de colonização, e a solução foi transferir essa tarefa a particulares. Então, não foi o governo, não foi a coroa, não foi o rei, não foi um investimento público, né, por assim dizer, nesse projeto de colonização. A colonização foi jogada na mão da iniciativa privada. E para isso, o rei Dom João III introduziu no Brasil o sistema de capitanias hereditárias, que foi um modelo adotado nas ilhas portuguesas pelo Atlântico, e o território foi dividido em 15 faixas de terra, a partir do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Para mais detalhes do que foi o Tratado de Tordesilhas, tem videoaula sobre esse assunto lá na nossa playlist de história. Dá uma passadinha lá para revisão, tá? E para mais detalhes. E as capitanias foram doadas a membros da pequena nobreza e militares de alta patente, que tinham recursos para assumir o custo da colonização. E as capitanias podiam ser herdadas pelos filhos dos capitães donatários, mas não podia ser vendida, já que elas pertenciam à coroa portuguesa. A Carta de Foral, que era o documento que regularizava, né, a doação de capitanias, estabelecia os direitos e os deveres dos donatários. Esses direitos e deveres, tais como doar seis-marias, que eram terras, né, nomear autoridades, arrecadar impostos, fundar vilas e monopolizar a navegação em rios, aplicar leis nas terras sob sua jurisdição, defender militarmente o território de sua capitania, entre tantas e tantas outras. Então era a Carta de Foral que regularizava tudo isso daí, que dava esses direitos e deveres ao arrendatário. O sistema de capitanias fracassou na tarefa de estimular a colonização. Fracassou porque os altos custos do empreendimento, o isolamento das capitanias, doenças tropicais, as relações hostis com grupos indígenas, entre outras dificuldades, impediram que a maior parte delas fossem para frente, que elas tivessem um resultado, né, significativo. Somente 2 das 15, somente 2 prosperaram. Pernambuco, chefiada por Duarte Coelho, e São Vicente, do donatário Martim Afonso. Com o insucesso do sistema de capitanias, em 1548 a coroa criou o Governo Geral, que foi um centro político para administrar toda a América Portuguesa, com sede em Salvador, na Bahia. O governador geral, né, tinha a responsabilidade de garantir a defesa da colônia, especialmente contra os franceses e os indígenas. Aí tem um ponto. Aqui está dito, historicamente, né, comprovado, que só 2 capitanias das 13 tiveram resultado. Mas e a Bahia entra onde nessa história, já que aqui também se produziu açúcar? Pois bem, entenda que o governo geral ele vem para salvar
o sistema de capitania. Ele vem para salvar a produção de açúcar aqui no governo, aqui na colônia. Então, Salvador, o recôncavo baiano, ele vai ter resultado significativo a partir daí. É a partir do governo geral. Tá? Onde foi que nós paramos? O governo geral tinha a responsabilidade de garantir a defesa da colônia, especialmente contra os franceses e os indígenas. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que chegou ao Brasil em 1549 e governou até 1553. Junto com ele vieram funcionários reais, trabalhadores, os primeiros jesuítas, encarregados de construir colégios e catequizar os nativos e os filhos dos colonos, né? Além de um projeto da construção de Salvador, que nós vamos ter aula também sobre esse assunto. E aqui uma curiosidade não, um assunto para você, universitário e pesquisador, tá? Em junho de 2014, o engenheiro Jorge Sintra, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, divulgou um estudo acerca das capitanias hereditárias. Segundo ele, o mapa tradicional das capitanias, o mapa tradicional, esse aqui à esquerda, era como as capitanias eram feitas, né? Foram idealizadas e distribuídas, né? Em horizontais, em terrenos horizontais, tendo como referência os paralelos. Então, segundo o estudo, né, de Jorge Sintra, o mapa tradicional das capitanias, que se baseia nas pesquisas do historiador Vernhagen, esse sistema ele continha erros. Analisando os mapas e as cartas de doação da época, que apresentam a extensão das terras distribuídas aos capitães donatários, Jorge Sintra descobriu que as divisões ao norte do Brasil foram feitas equivocadamente, com base nos paralelos e não nos meridianos. Diante disso, o engenheiro propôs um novo mapa das capitanias hereditárias. Então, aqui à esquerda, o tradicional, né? Na época que eu estudei o primário, eu estudei as capitanias dessa forma aqui, em horizontais, em paralelos. Mas, segundo a pesquisa de Jorge Sintra, as capitanias ao norte elas não têm como referência de distribuição os paralelos, e sim os meridianos. Então, o estudo dele ele foi revolucionário. E ele obrigou uma revisão dos livros didáticos, né? Por isso que uma teoria hoje, por mais que ela seja aceita na academia, por mais que ele entre para os anais, né, de pesquisa e de estudo, mas dado um certo tempo, nas mãos de um outro pesquisador, essa teoria hoje ela pode ser questionada e refutada. Então, nada de dizer que cientistas em geral eles são os donos da razão. Eles podem ter essa razão até um certo tempo, mas até quando nunca se sabe. Enquanto a administração de toda a América Portuguesa ficava sob a responsabilidade do governo geral, a administração das vilas e cidades era incumbência das câmaras municipais. E essas câmaras só poderiam ser administradas pelos homens bons. Quem eram esses homens bons? Grandes proprietários de terras e escravos, que eram portugueses ou seus descendentes. Podiam ser eleitos para os cargos dessas instituições, né? E note que não há nenhum nativo, não há nenhum mestiço, nada. As câmaras municipais eram organizadas e ocupadas única e exclusivamente por portugueses e descendentes de portugueses legítimos. As câmaras municipais eram responsáveis por organizar o cotidiano das vilas e cidades. Elas providenciavam a construção de obras públicas, zelavam pela limpeza das ruas, cobravam impostos, controlavam e registravam a categoria profissional, fixavam os pesos e as medidas, recebiam pedidos e reclamações da população e as enviava diretamente ao rei, entre outras atribuições. Como na época o Estado português e a Igreja estavam unidos, as câmaras também organizavam as festas religiosas. Então, há uma junção entre Estado e Igreja e uma submissão de Estado à metrópole. No início da colonização portuguesa na América, as relações entre portugueses e indígenas foram até pacíficas, mesmo com a exploração do pau-brasil.
já que havia ali um interesse comercial, então poderia haver em algum momento desentendimentos. Mas, no geral, foi uma relação pacífica. Os conflitos ocasionais com os indígenas estavam relacionados às alianças que esses estabeleciam nas guerras entre portugueses e franceses. Lembrando que francês também ele ocupava aqui, né, como forasteiro. Então, ele, da mesma forma que os portugueses eles fizeram alianças com os nativos, os franceses também. E a partir dessa convivência, os europeus aprenderam com os nativos a se orientar nas matas, a reconhecer a aproximação de cobras, onças e outros perigos, a fabricar canoas com um único tronco de árvore. Além disso, o milho, a mandioca e outros produtos da dieta indígena foram incorporados à alimentação portuguesa, e isso foi criando raízes na cultura que formaria mais tarde o Brasil. Então, observe que esses conflitos, né, entre indígenas e colonizadores por esses tratados de aliança entre eles. Obviamente, uma etnia era inimiga da outra, então existia o incentivo à luta, à batalha, onde no fim de tudo quem sairia ganhando seria o colono. Porém, as tensões tornaram-se inevitáveis quando os portugueses começaram a escravizar os nativos, obrigando-os a abandonar suas aldeias e a trabalhar nas lavouras. Aí foi que a relação ela fica insustentável, quando o indígena ele entende de fato que o que está acontecendo ali é um domínio, principalmente quando o indígena ele tem a sua liberdade privada. Ele se viu privado, na verdade, de sua liberdade. A guerra entre conquistadores e nativos, conhecida como Guerra Justa, tornou-se uma prática frequente no século XVII. Muitas populações nativas já tinham sido dizimadas. Essa questão de guerra justa ela vai ser um problema, porque a coroa portuguesa ela vai dar aval para que os índios eles sejam perseguidos e até mesmo mortos caso eles não concordassem com o processo de colonização ao nível e ao ponto que ele havia chegado naquele momento, ao ponto de privar o indígena de sua liberdade. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, tá? Espero que ela tenha sido útil e produtiva para todos vocês. Não esqueça de deixar o seu like. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Eu me proponho a te ajudar a solucionar suas dúvidas e os seus questionamentos. Fiquem todos bem. Nunca se esqueçam, conhecimento é poder.